com o que apresentaram até aqui, Corinthians e Palmeiras não disputarão outros títulos na temporada. Com o que apresentaram até aqui, Corinthians e Palmeiras não disputarão outros títulos na temporada. A frase é verdadeira ou ela é falsa, ali? Eu acho que é falsa, viu? Eu acho que é falsa, porque todo mundo acho que está devendo de alguma forma, né? Eu acho que mesmo o Flamengo, que é o principal time, eu acho que da América do Sul, também está devendo. Quando se apresentou, foi aquém do que todo mundo esperava, e eu acho absolutamente normal, natural. Eu acho que esse é o processo. Quem jogou bem até aqui é uma exceção, eu acho. E aí vai muito em função aí da superação, da força de vontade, da empolgação ou da motivação, por vários motivos e tal. Mas eu acho que todo mundo está devendo, uns mais, outros menos, e eu acho que a gente tem esse nivelamento nesse momento. Então, acho que o que apresentou Palmeiras e Corinthians até agora não foi muito diferente do que apresentaram outros possíveis candidatos à conquista em 2020. Então, assim, só porque você usou os outros, né, os concorrentes como referencial, eu queria só analisar especialmente Corinthians e Palmeiras, porque se é natural essa patinada, vamos dizer assim, tentar se encontrar ainda nesse início de temporada, o teto que você vê no Palmeiras, ele é um teto parecido com um desses concorrentes também, que também estão se ajustando, ou é um teto um pouquinho mais baixo? Eu acho que, sabe por quê? Porque tem esse teto aí, tem algumas coisas que são mais difíceis de você projetar, porque o que seria o teto? Seria o máximo que o Palmeiras pode jogar. E para isso, precisa da participação mais efetiva de alguns jogadores importantes, e que eles não vêm entregando. Então, por exemplo, o Bruno Henrique, por exemplo, hoje é reserva e ontem mostrou porque é reserva, muito lento e tal. O Luiz Adriano, que é uma das principais apostas do time, que poderia ser uma referência, deve ser uma referência ofensiva. Ontem foi um desses casos que estava mais preocupado em reclamar com a arbitragem e cair do que efetivamente jogar bola, que é um outro cara que é muito importante. Você não tem os meias. Ontem a gente, no primeiro tempo, viu um meia, que foi o Luan, que chamou a responsabilidade. No Palmeiras você não tem um meia, você tem o Ramires, que nunca foi um jogador de criação de jogadas, por isso que eu falei que acaba sobrecarregando os dois jovens, que acabam errando passes, até porque não é a função deles armar, e porque eles ainda estão num processo de maturação, que é normal. Então, assim, você projetar o teto do Palmeiras é difícil, porque esses meias vão jogar bola. Para o Palmeiras chegar no seu auge, todo mundo tem que jogar muito mais. Esses meias que o Palmeiras tem à disposição vão jogar? Eu não consigo enxergar. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe até quanto o Palmeiras pode evoluir e, principalmente, até quanto os rivais podem evoluir. Essa é a minha dúvida. Sabe por quê? Eu fico pensando no que a gente está elogiando muito os garotos, e com toda razão, né? Pô, estão jogando muito bem, estão assumindo a responsabilidade, só que isso não é suficiente para o time jogar bem. Isso não está sendo suficiente para o time até mesmo ganhar um jogo do Corinthians. Então, é uma discussão importante para saber o que esses times podem apresentar. Vitor Sérgio Rodrigues, com o que apresentaram até aqui, Corinthians e Palmeiras não disputarão outros títulos na temporada. Se o nível for esse apresentado até aqui, não vai ter chance de ganhar. Esse é o espírito. Eu acho falso. Eu acho falso porque você tem aí uma situação chamada Copa do Brasil. A gente já viu times ganhar a Copa do Brasil nesse esquema aí, de empurrança, de trancar lá atrás, dar bico para frente. Então, é mais difícil? Porque você, em tese, tem times muito qualificados hoje. Você tem um Flamengo, um Grêmio, um Galo. Quer dizer, o Galo já rodou da Copa do Brasil, né? Então, você tem times qualificados aí, mas eu acho que é falso por isso. Acho que com esse futebol, o padrão que eles mostraram, eu acho difícil você brigar por título brasileiro, por um campeonato de 38 rodadas. Aí eu acho difícil. Mas numa Copa do Brasil, acho que o Corinthians, um Corinthians que era na conta do imponderável, basicamente. Não tem nada de imponderável. O Corinthians que era pior que esse foi finalista da Copa do Brasil. E, o Corinthians de 18 era pior que esse. Era bem pior que esse, foi finalista. E quase ia encrencando a final, se não é aquele gol lá anulado numa situação bem confusa do VAR. Então, não tem nada de imponderável. Você tem a natureza da competição. Então, acho que é isso. Dentro de um campeonato brasileiro, com 38 rodadas, acho difícil, de fato, eles brigarem pelo título. Mas a Copa do Brasil, acho que tá bem. O Palmeiras foi rebaixado e ganhou a Copa do Brasil?
em 2012. Tudo bem que não tinha os times da Libertadores, né? Ok, mas foi então eu acho falso por isso. Pela dinâmica do mata-mata, então. Pela dinâmica do mata-mata. Do Vitor Sérgio, né? Assim, a possibilidade mais provável. Possibilidade. Não é possibilidade, eu não excluo por causa disso, né? Tá. A pergunta ela é excludente, não tem. Então eu não excluo por causa da Copa do Brasil. Bom, André Henning, a análise tem que ser basicamente o que eles apresentaram. O que eles vão ser no futuro? Podem ser muito melhor, podem piorar, muita coisa pode acontecer do dia 6 de agosto em diante. Sim. Aqui a gente está analisando o que eles apresentaram até o dia 6 de agosto, queremos saber se isso que eles apresentaram até agora é suficiente para disputar o André e o Luizinho, que são grandes investidores, eles sabem, né? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Exatamente. Então, e assim, Luizinho, eu vou colocar que é falso, nivelando por baixo, tá? Porque eu acho assim que o futebol brasileiro ele tem um clube que é muito diferente. Um time que é muito diferente, que é o Flamengo. E o Flamengo acaba de mudar de treinador, que tem um técnico que tem um estilo um pouco diferente e tal. Então, só por causa dessa incógnita, eu vou colocar falso. E aí, o segundo que eu acho que está despontando aí seria o Atlético Mineiro, mas a gente sabe que o São Paulo a qualquer momento começa a dar umas São Paulizada lá e perde jogos que não é para perder. Então, assim, mas na teoria, não daria para ninguém se a gente tivesse certeza de nivelar isso, né? Só que como é uma temporada atípica, o principal time mudou de técnico, você tem pouquíssimo descanso para todos os times, mas quem for eliminado, quem não priorizar um, priorizar outro, vai ter, né? Eu duvido que o Flamengo priorize a Copa do Brasil, por exemplo. O Flamengo vai priorizar Libertadores, em segundo Brasileiro, em terceiro vai ser Copa do Brasil. Então, pode sobrar uma Copa do Brasil aí para um perdido da vida. Mas só por isso, nivelando por baixo, porque na teoria é pro Flamengo ganhar tudo de novo, do jeito que esses caras estão se apresentando aí, do jeito que esses times estão se apresentando. Tem o Grêmio e o Inter, que eu acho que são trabalhos interessantes que podem aparecer também. E o Corinthians e o Palmeiras vão estar aí no bolo, mas porque é uma temporada atípica, só por isso. E é muito pouco, né? É muito pouco. Para Corinthians e Palmeiras estarem no bolo, e é muito pouco que eles jogaram até agora na temporada. E nós estamos falando aqui, porque essa é a nossa função, a nossa profissão e tal, nós não estamos falando aqui com medo de pegar daqui a 2 anos o nosso vídeo, recortar e ficar aí espalhando, que nem a milícia digital faz. Olha aqui a opinião do cara, pegando a opinião de 2 anos atrás, pegando a opinião. A gente fala sabendo das coisas que a gente sabe até hoje, que é dia 6 de agosto. Isso. E aí a gente é cobrado em 6 de agosto de 2022 pelo que aconteceu entre 6 de agosto de 2020 e 6 de agosto de 2022. Quer dizer, como se a gente tivesse bola de cristal e a gente não tem. Então, a gente fala com o que a gente tem de informação hoje.